Oi, gente. Vamos para a próxima aula, então? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o crescimento e desenvolvimento humano, tá? Então, a gente tem aí a introdução, eu estou falando para vocês aí que a assistência à saúde da criança e do adolescente tem como base o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, tá? Em cada uma de suas fases. Então, para que a gente faz esse acompanhamento, né? Para poder ter uma avaliação, né? E conseguir construir aí alguns indicadores de saúde para saber o que é o correto, quais são as, as bases, né? Para poder fazer a avaliação das crianças, né? A gente pode levar aí por hoje, se a gente prestar atenção, a gente nota que as crianças, os meninos estão ficando mais altos, né? Então, para ter uma base aí, para ter um indicador legal da saúde aí, a gente precisa estar avaliando esse desenvolvimento, né? Então, essa criança deve ser caracterizada e configurada pela análise desses parâmetros aí. Em todos os cuidados de atenção aí, é, deve ser direcionados para essa promoção, tá? Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento para a gente construir esses indicadores de saúde, tá bom? Então, através disso, é aquilo que vocês fazem no posto de saúde, gente. Aquelas que a gente acha que não é nada, né? Que é o programa lá de atenção à criança, o PAC, é onde a criança vai, faz a aferição do peso, da estatura, do perímetro cefálico, torácico, né? Ali naquele momento, você está fazendo toda a avaliação dessa criança, fazendo esse acompanhamento para constituir esses indicadores aí de saúde, certo? Então, algumas definições para vocês aí, né? O crescimento. O que vem ser o crescimento? A gente falou que a gente ia falar de crescimento e desenvolvimento, então o crescimento aí é formado pelas alterações biológicas, né, relacionadas ao aumento corporal. Então, são medidas, né, que a gente leva em conta sempre essas alterações biológicas aí, tá? Todas essas medidas aí relacionam-se com a antropometria, né? Sendo elas o peso e a estatura. Nos primeiros anos de vida aí, deve-se incluir também as alterações na fontanela, né? É, as medidas do perímetro cefálico, torácico e a dentição aí que eu já marquei para vocês. Então, a fontanela, né? Vocês lembram que a fontanela? Lembram lá na aula de anatomia que eu falei para vocês sobre as suturas cranianas, né? Então, a fontanela os antigos falam que é a. Olha, esqueci agora, mas eu já lembro já, né? Aquela fica bauladinha, onde não tem o osso ali da criança, né? Que, que ela nasce aberta, certo? É a moleira. Lembrei a palavra, gente, a moleira. Os antigos falaram, oh, cuidado com a moleira da criança. É onde fica aberto. Então, com o passar dos meses, essa fontanela ela vai se fechando e com isso a gente vai fazendo essa avaliação aí, tá? Através do perímetro cefálico, a gente vai percebendo alguma alteração, certo? Se ela fechou demais ou se ela não está fechando, isso significa que a cabeça da criança não está desenvolvendo. Então, já é um sinal aí, eu já posso estar interferindo, tá levantando a lebre aí para o médico, né? Tá passando para ele isso daí, tá? Então, as medidas do perímetro cefálico que eu falei para vocês, e o torácico, gente, sempre são avaliados juntos, tá? Que eles são, através dessas aferições aí, a gente vai estar observando alguns probleminhas de saúde aí dessa criança, tá? Então, a gente pode estar avaliando também a dentição das crianças. Lembrando que foi dito na outra aula lá para vocês, que o atendimento é sempre individualizado. Não é porque o bebê da vizinha nasceu dente aos 4 meses de idade, o meu também vai nascer. Tem que sempre estar prestando atenção, né? Dando esse atendimento individualizado, certo? Então, vamos lá. Aí eu coloquei para vocês uma fotinha aí das fontanelas, né? Para relembrar um pouquinho para vocês aí. E os perímetros que seriam aí os valores de referência, tá? Ao nascer, tá bom? Então, o perímetro cefálico ao nascer aí de 33 a 35 centímetros,
e o torácico de 30 a 33 centímetros. Se vocês observarem, até uma certa idade, essa criança vai apresentar aí um perímetro cefálico maior que o torácico, tá? Coloquei para vocês também aí a média de fechamento de cada sutura e fontanela, tá? Então, você tem aqui, de um lado, né, o tipo de sutura e a idade de fechamento. Lembrando, gente, não necessariamente todo mundo vai ser igual, tá? Mas a gente toma como base isso. Como que eles chegaram a isso? Lembra que eu falei para vocês lá no começo que através do acompanhamento dessa criança que vão fazendo aí, né, as ferramentas para fazer, né, um trabalho que funcione aí para essa criança. Então, através disso, eles foram aí descobrindo que as suturas elas vão fechando aí de acordo aí com as idades, né? Que seria a metófica dos 9 a 2 anos de idade, pode ainda persistir em algumas pessoas, tá? Até a fase adulta. Coronal sagital e lambdoide, aos 40. A anterior aí, de 15 a 18 meses de idade, né? Uma criança pode ter o fechamento aí aos 15, mas a outra aos 18. Lembra que eu falei que cada uma é uma, mas se estiver fechando aí nesse período, tá tranquilo, tá? Posterior de 3 a 6 meses, a anterolateral aos 3 meses e a fontanela posterolateral aos 2 anos aí, tá? Lembra que eu falei também da dentição? Então, também é um parâmetro aí a ser observado. Não existe idade certa, mas eles começam a surgir aí entre o sexto e o 14º mês de vida aí, tá? Então, geralmente, que nasce primeiro aí são os dentinhos de baixo, né? Gente, é o que eu falei para vocês, não levem isso muito, né? À risca, lembrando que cada criança é uma criança, mas, assim, o que é não correto, vamos pensar assim, o que foi visualizado, que é considerado normal, seriam os de baixo, aí, os dentinhos de baixo, tá? Também tem aquelas crianças que nascem aí com dente, não sei se vocês já ouviram falar, né? Nasceu com dente, ai, meu filho nasceu com dente. Então, pode acontecer? Pode. Então, ele é chamado aí de dente neonatal, tá bom? É o que eu falei para vocês, né? Cada um é um aí. Então, a gente viu lá, né, o que é o crescimento. O desenvolvimento, gente, ele já é uma sequência aí de transformações progressivas aí, que vai resultar no aumento da habilidade do indivíduo, na resolução dos problemas, né, na realização de funções mais complexas. Então, é assim, uma criança que ela é estimulada o tempo todo, com certeza, gente, ela vai ter um desenvolvimento melhor. Se você pegar um bebezinho, deixar ele 24 horas, né, tirar ele do bercinho só para mamar, trocar e mamar, e não conversar com essa criança, né, não estimular essa criança, o desenvolvimento dele vai ser um pouquinho, né, mais lento, né? Então, tem que sempre estar observando aí como que essa mãe cuida dessa criança. Às vezes a gente nota, vai na unidade básica para fazer lá a aferição dos parâmetros e a gente nota que a criança está 6 meses e ainda não senta. Por que será, né? Será que ela é estimulada? Então, o desenvolvimento, ele não é só né, que a gente falou lá do crescimento, né, que está crescendo. Ele pode estar crescendo, porém não se desenvolvendo. Então, o porquê? A gente tem que procurar saber o porquê ele não está, né, desenvolvendo. Como que a gente vai fazer aí, né? Como a gente vai fazer o controle disso? Então, a gente vai avaliar a coordenação psicomotora. Como que está esse bebê? Né? No momento que a gente está fazendo todo o trabalho lá de enfermagem, né, no PAC, a gente vai estar vendo como está essa coordenação da criança, se ela mexe, se ela tenta pegar alguma coisa que você está na mão, né, como que ela está bem, né, se ela está bem, né, o desenvolvimento da comunicação. O bebê, eu chamo o bebê pelo nome. Ele olha, ele responde o que está acontecendo, né? O cognitivo social. Como que ele é? Ele interage com a gente? Ele está interagindo? Não, esse bebê não interage. Eu dou um brinquedinho na mão dele e ele fica com aquilo ali. Se eu tiro dele, faz o maior escândalo. Opa, o que está acontecendo? Está conseguindo, né?
ter essa interação, e o afetivo. Ele reconhece a mãe dele, a hora que eu tiro ele do colinho da mãe, ele chora, então a gente consegue, através disso, tá? Vendo como está o desenvolvimento dessa criança. Então, não é só através, né, do peso e estatura aí, tá, gente? Então, a gente é um pouquinho mais profundo esse desenvolvimento, tá? Então, a gente avalia aí através desses 4, né, itens aí que eu falei para vocês, tá? As influências no desenvolvimento. Então, o que eu falei para vocês? A carga genética que a criança recebe, por exemplo, né, que eu falei para vocês, o pai e a mãe têm 1,60 m, a criança vai ter 2 metros? Não, gente, ele tem uma carga genética, então não tem como, né, ele ser um gigante, sendo que ele é filho. Então, isso acaba interferindo aí no desenvolvimento dessa criança, tá? Também existem aí, seriam os fatores extrínsecos, né, que a gente fala durante o seu crescimento e desenvolvimento aí, ele está recebendo os estímulos que eu falei para vocês? Ele tem uma alimentação adequada? Tá? Como que tá? Então, tem que ver aí o que está acontecendo. Então, como que a gente vai fazer essa avaliação? O carinho recebido pelos seus cuidadores. Se uma criança, ela é amada, ela é acolhida pelo pai, pela mãe, a tendência, não estou falando que necessariamente, tá, gente? Mas a tendência é ela ser uma criança mais carinhosa, tá? E aquela criança que pense bem, a criança, ela chega na casa, ela vai pegar alguma coisa, ela apanha. O que ela vai fazer? Ela vai, quando ela for fora de casa, ela vai querer quebrar e bater em todo mundo, né? Então, a gente consegue avaliar aí através do carinho recebido aí. A alimentação. Lembra que eu falei para vocês que não adianta uma criança, os pais de 1,60 m querer um filho de 2 metros que não vai ter, mas também o pai e a mãe de 2 metros e uma criança que não tem uma alimentação correta, gente, a tendência é ela não se desenvolver bem. Então, acaba também interferindo aí na condição dela, né? As condições de higiene e saúde. Por que higiene acaba influenciando no desenvolvimento da criança? Lembra lá que a gente falou um monte sobre verminose, parasitas, né? Então, vamos pensar. As condições de higiene da criança é super precária. A criança brinca lá fora na rua onde tem esgoto passando. Então, ela pode ter um tipo de verminose que a mãe acaba não levando para tratamento, né? E aí, essa verminose acaba fazendo com que essa criança não tenha um desenvolvimento adequado. Por quê? Tudo que ela come, né, gente? A gente lembra lá que eu falava para vocês que tudo que a gente come, o bichinho fica lá louquinho para querer pegar tudo para ele, né? Então, acaba também interferindo aí, tá? Habitação, a habitação, ela acaba entrando aí nessas condições, né, de higiene e saúde. Lembrando que, vamos pensar, se essa criança ela está com problema de crescimento por algum motivo, algum outro motivo, e ela tem um convênio médico que a mãe consegue levá-lo até o convênio médico, um médico bom, e condições de comprar o remédio, ela consegue aí, a gente consegue fazer com que essa criança tenha um desenvolvimento melhor, porque ela tem condições para isso, né? Vocês devem ter ouvido bastante aí sobre crianças que tomam algumas medicações para atrasar, né, a puberdade, para que cresçam mais, e a medicação geralmente é cara. Muitas vezes o governo fornece, mas é muito mais fácil para aquele que tem uma condição melhor aí, né, para estar fazendo esse tipo de tratamento, tá? E os cuidados gerais, né? A gente sabe aí, se a gente levar em conta, não adianta ela ter o carinho e não ter a alimentação. Ela ter a alimentação e não ter o carinho. Então, cuidados gerais, gente. A criança, ela precisa de tudo isso que eu falei para vocês para ter aí um desenvolvimento tranquilo, né? Pensando aí no desenvolvimento mental, desenvolvimento até né, psicológico dessa criança. Então, uma coisa acaba levando a outra aí, tá? Avaliação do crescimento aí. Como que a gente faz essa avaliação? Vocês devem estar cansados, né, de ouvir aí, de ver, ou até de fazer, que fizeram bastante na unidade básica de saúde, né?
que seria aí avaliado, eu já falei para vocês, através do peso, altura e perímetro cefálico, tá? Até uma certa idade, tá bom, gente? Depois a gente fica aí com peso e altura, certo? Então, lembrando que, não é nada, eu vou lá, eu preciso ser precisa no controle desses dados, gente. Deu lá, não tem problema, vou pôr meio centímetro a menos. Não, eu não posso, porque chega numa certa idade, ela cresce só meio centímetro, né? Então, prestem atenção. Os registros têm que ser corretos, gente. Lembrem disso. Fazer a aferição correta, colocar o bebê na posição correta para fazer essa aferição, principalmente da altura, né? A criança, eu pude observar também as pessoas pesando criança com roupa, tá errado, porque dá uma diferença muito grande, tá? Então, prestar atenção aí, ser preciso aí no controle desses dados aí, tá? Para que, no controle dos dados e nos registros, tá? Para que tenha uma avaliação aí correta, certo, gente? Então, a gente tem o peso, né? Então, o peso aí é o acompanhamento sistemático do ganho de peso e visa promover e proteger a saúde dessa criança, tá? A medida é um excelente índice para avaliar a saúde e a nutrição da criança. Suas variações na infância são rápidas e importantes, e o acompanhamento de sua evolução no tempo, por meio de curvas de peso, se mostra a melhor forma de acompanhar essas modificações. Então, a gente tem lá, uma criança, ela ganha peso ou perde peso muito rápido, né? Então, a gente precisa aí estar fazendo a aferição correta que eu falei para vocês. Lembra, né? Não tira roupinha, não tira fraldinha. Então, através desse peso, a gente vai conseguir fazer aí um parâmetro legal do crescimento dessa criança, né? Então, durante 5 primeiros anos, 5 primeiros meses de vida aí, as crianças dobram de peso. E em seu primeiro ano, o peso deverá ser triplicado, tá? Então, nos primeiros 5 meses, nossa, como ele engordou, que belezinho, olha, dobrou de peso. Então, é o correto aí. Se ele estiver bem alimentado, bem cuidado, é isso que tem que acontecer, tá? Até os 2 anos, né, ou 16 quilos, a criança deve ser pesada em balança pediátrica, que é essa balancinha que eu coloquei para vocês aí. Depois pode ser usada aquela outra balança que a gente conhece, a que tem na escola, acaba sendo, se ela tiver tarada, bem bonitinha, né? Ela dá um peso bem, bem certinho para a gente aí, certo? Então, lembrem-se, o bebê vai pesar, tiro a roupinha do bebê, peso, deixo a balança ficar bem bonitinha. Você presta atenção nessa a balança tá parada, tá? Para poder fazer um acompanhamento legal aí desse peso, tá? A altura aí, tá? Vamos falar um pouquinho da altura dessa criança. A altura ou estatura, né? É uma das funções biológicas que dependem muito do potencial genético do indivíduo. Lembra que eu falei para vocês que não vai adiantar nada aí uma criança com um pai e mãe de 1,60 m e um de 2. Não vai dar, né, gente? Não tem condições aí. Então, por isso, a melhor e mais segura forma de avaliar o crescimento é pela aferição aí da estatura, né? E o seu acompanhamento demonstrar toda a evolução do paciente, tá? E a demora no aumento da altura é um indicador de problemas que podem estar acontecendo com a criança aí, tá? Então, é assim, vamos lá. O bebê veio no segundo mês de vida, né? Ele estava pesando, sei lá, vamos por aí, 7 quilos. No terceiro mês ele veio, ele não ganhou peso. Ele está com 7,1 kg. Lembra que eu falei para vocês que vai aumentar consideravelmente esse peso aí, né, nos primeiros 5 meses? Então, é assim, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Então, vamos começar a pesquisar, tá? Está se alimentando? Teve problemas de diarreia, né? Tem que perguntar para a mãe, fazer a avaliação desse caso aí para ver o que está acontecendo, né? Então, o que pode estar acontecendo aí? Uma desnutrição. Essa criança, existem algumas mãezinhas que elas
elas não abrem mão de dar uma mamar, né? Da leite, amamentação, né? Mas às vezes, assim, não é que não, o leite é fraco, isso não existe, tá? Não tem o suficiente, ou a criança precisa de mais um pouco, ou a mãe não tem uma alimentação e acaba essa criança não ganhando peso. E a criança desidratada, né? Quem tem criança sabe que quando a criança tem uma desidratação, ela perde peso muito rápido, né? Então, ficar atento a esses problemas aí, certo? Então, tem uma maneira aí, eu acho que quem foi na unidade básica deve ter visto, seria para aferir a estatura da criança, né? É uma reguinha que é utilizada aí, né? Deita a criança, estica bem ela, tá? A cabecinha, segura a cabecinha, né? Bonitinha, ombrinhos retos, a nádega encostada na maca, né? As panturrilhas também, segurando sempre pelos joelhos e encostando aí, né? O cursor aí na sola do pé. Não, lembrando que o bebê não pode ficar com o pezinho, o pezinho tem que estar reto, encostar a solinha do pé para a gente ter uma aferição correta aí, tá bom? Então aí tem uma imagem que vocês podem estar vendo aí como que faz essa aferição, tá? Os valores de referência aí, para verificar se os parâmetros estão normais aí. Então, no nascimento, gente, perdão. Nascimento, mais ou menos 50 centímetros, tá? Lembrando, né? Cada um é um, tem criança que nasce com 40, 48, então, e assim por diante, tá? Mas é mais ou menos aí 50 centímetros, né? No primeiro trimestre aí, já cresce 9 centímetros, né? E aí por diante. Segundo, 7, terceiro, 5, no quarto, 3, e aos 23 meses, mais ou menos, né? 74 centímetros aí, tá? Então, aí estão os valores de referência aí de quantos centímetros essa criança crescer aí por trimestre, tá? Esse daí, eu coloquei para vocês, porque é o IMC por idade das meninas, tá? Então, vocês têm aí o nascimento da criança, né? A idade aí, vai lá, ó. Nascimento, 1 ano, 2 anos embaixo, né? Vocês observam aqui embaixo. Do lado de cá, né? Vocês veem aí o comprimento. Gente, lembrando, tá vendo os risquinhos que vocês têm aí? A linha azul é o normal, tá? Seria o legal para criança. Ele não pode estar muito abaixo, ele tem que estar, na verdade, nas riscas, tá? Se tiver no azulzinho seguindo o azul, tá bonitinho aí, tá? E aqui dos meninos, tá? É um pouquinho diferente, se vocês olharem aí, tá? É diferente aí, eles são maiores, né? Os meninos são maiores. Então, vocês vão ver aqui no primeiro mês. Você vai pôr a bolinha ali onde mediu, tá? E assim por diante. Vai marcando aí a aferição aí do IMC, tá? E aí eu tenho a tabela com parâmetros de idade, peso e altura, né? Ideais para meninas e meninos. Então, a gente tem aí, eu pesquisei bastante e dei uma olhadinha para vocês. Se vocês notarem, as meninas aí, elas são menores que os meninos. Isso é normal, tá? As meninas, elas sempre vão ser menorzinhas aí, tá? Até chegar a uma certa idade aí que elas acabam passando aí, se vocês perceberam os 12 anos, ela acaba se desenvolvendo mais rápido, tá bom? Então, tem a tabelinha para vocês aí, certo? Isso seria aí a altura, tá? Então, o perímetro cefálico aí que a gente fala, tá? Identifica as alterações no crescimento cerebral da criança, tá? Como, por exemplo, se for diminuído, ela pode estar indicando aí a microcefalia. E se aumentado, o quadro de hidrocefalia. Então, tem que ficar atenta, gente. Está crescendo demais, né? Por que será, né? Na verdade, ela vai fazer a avaliação, né? Da dimensão da circunferência da cabeça da criança, que deverá apresentar um aumento rápido no primeiro ano de vida para se adequar ao crescimento do cérebro, tá? Então, é feita aí com uma fita métrica, tá bom?
flexível, elástica, que deverá ser posicionada sobre o ponto mais saliente da proeminência occipital, passando sobre o arco das sobrancelhas, né? Ou seja, as bordas supraorbitárias, sem abranger as orelhas, conforme pode ser visto na imagem. Gente, lembre-se, eu vou fazer a aferição. Coloco aqui a fita métrica, nunca pego as orelhas do bebê, tá bom? Prestem atenção, porque vai dar uma diferença aí, tá bom? Então, eu coloquei aí o crescimento ideal, né? De 0 a 3 meses aí, que é para crescer 2 centímetros por mês. De 3 a 6 meses, 1 centímetro por mês. E de 6 a 9 meses, aí, meio centímetro por mês. E 9 a 12 meses, também meio centímetro aí, por mês, tá bom? Então, lembre-se que a gente tem que ser exato na aferição desses parâmetros, porque a gente precisa ter, além da aferição, na anotação desses parâmetros, porque o médico vai lá, ele olha, nossa, essa criança, que estranho, cresceu 4 centímetros esse mês, é normal isso? De repente foi uma maneira errada de ser aferido, tá? Então, prestem muita atenção a fazer, porque como um mês é com o pediatra e o outro mês é com vocês, então, né, tomem cuidado com essa aferição. Muitas das vezes a gente pega lá prontuário de criança, que você olha, é um absurdo, a criança perdeu muito peso ou perdeu muito a altura, diminuiu, então tomem cuidado, tá? Tem que ser preciso nessas anotações, principalmente no perímetro cefálico aí, para descartar doenças, gente, ou até para fazer diagnóstico de doença, né? Principalmente agora deu uma melhora, mas vocês podem lembrar aí do Zika, né? Apareceu o Zika, então o perímetro cefálico era um indicador aí para fazer o diagnóstico da microcefalia nesses bebês, tá bom? Então, prestem atenção aí no perímetro cefálico desses bebês, tá bom? Então, tem aí para vocês, tá? Também coloquei uma tabelinha por idade, nascimento 35, 3 meses 40, depois 43, e assim vai. Aí, tá bom? Então, seria assim as medidas ideais para cada uma das idades, tá? Seria, mas não tá, em 9 meses eu vi lá, eu aferi lá, eu medi a cabecinha do bebê, não tá 45,5, tá com 40, 45. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Então, preste atenção, tem que ver se. Lembre-se, é um conjunto de ações. A gente não pode se apegar apenas em um, tá? Então, tome cuidado. Afere de novo, vê se não tá nada. Se eu não coloquei errado, se eu não coloquei em cima da orelha, ou se eu coloquei no local errado. Essa imagem que tá aí dessa moça ferida, dá para ver bem, né? Onde ela coloca, bem acima da sobrancelha e embaixo da orelhinha, né? Ela não tá pegando a orelha. Então, é a maneira correta de aferir aí, tá bom? Perímetro torácico, né? Perímetro torácico aí é a medida da circunferência do tórax, claro, né? Deve ser feita aí com a criança deitada e a fita métrica deve permanecer ao nível dos mamilos, tá? Essa medida é importante para detectar algumas doenças. Qualquer mudança na relação entre os perímetros cefálico e torácico será um indicador de que a criança poderá apresentar algum problema que necessitará ser investigado. Então, o perímetro torácico ela deve sempre ser avaliado junto com o cefálico, tá? E qualquer alteração desses dois parâmetros aí pode indicar um problema que a gente vai ter que investigar, tá? Então, a relação aí entre o perímetro cefálico e o torácico, tá? Até os 6 meses, o cefálico é maior que o torácico, tá? Então, tem que estar, certo? Em torno dos 6 meses, o cefálico já se igualou ao torácico, tá? E dos 9 meses aí, o cefálico já começa a ficar menor que o torácico, tá? Então, eu vou ter que estar observando um para fazer a relação entre esses perímetros aí, tá? Para ver qualquer tipo de problema que pode acontecer aí com esse bebê, certo, gente? Acredito que é muito fácil de entender essas medidas, tá?
com o tempo aí. É uma coisa super prática, você tem ali a fita métrica, qualquer uma sabe manipular, então é fácil de se fazer, é um trabalho importantíssimo, como eu já falei para vocês, e de fácil, né? É fácil de fazer, certo? A dentição, tá? Então, a dentição aí, entre os sexto e oitavo mês, deve aparecer os primeiros dentes, né? Alguns sintomas aí podem ocorrer na época do nascimento dessa criança. A mãezinha vai desesperada na unidade básica porque o filhinho dela está com febre, ou está inquieto, chorando. Então, a gente tem aí, né, a coceira das gengivas. A gente pode, algumas mães usam algumas medicaçõezinhas naturais, até tem, né, na farmácia, chega na farmácia, elas dão lá um pozinho que tem na farmácia, não me lembro o nome daquilo, algumas pomadinhas, né, à base de xilocaína, para melhorar isso, mas não adianta muito, né, gente? É uma fase que o bebê vai ter que passar. Ele vai ficar chato mesmo, né? Vai ficar enjoadinho, vai coçar a gengiva, vai ter salivação, começa a babar, está babando porque está nascendo dentinho. Então, isso é tudo verdade. O que nos resta como profissionais da saúde, né, é estar orientando essa mãe, que esse tempo vai passar, isso passa, o que a gente pode estar dando são os brinquedinhos aí para estar mordendo, para eles estarem coçando, né, coçando essas gengivas, tá? O remedinho para febre que o médico passou, sempre com, gente, cuidado, tá? Sempre com prescrição médica, o que a criança já é acostumada a tomar para estado febril, está orientando que pode estar dando as gotinhas para ela e a diarreia não tem muito o que fazer, né? É manter essa criança hidratada para que ela não apresente aí nenhum outro problema mais grave por conta né, de uma dentição sofrida para o bebê aí, não tem jeito, tá bom, gente? Então, eu coloquei aí os dentes de leite, né? Quando eles vão surgirem aí. Lembrando novamente, tá? Cada um é um, tá? Mas é para aparecer aí o incisivo central, entre o sétimo e o 12º mês, né? O lateral do nono ao 13º mês. O canino, daí, né? 16, 22 meses, primeiro molar. Então, cada um deles aí para vocês darem uma olhadinha quando que eles vão nascendo aí, certo? Então, lembrando que o acompanhamento e o crescimento, ele não está restrito à rede de atenção básica. A gente fala muito aí de rede de atenção básica, né? Mas se vocês estiverem trabalhando no hospital, vai ser necessário a investigação sobre o resultado desse processo, né? Que vai colaborar aí no diagnóstico e tratamento da criança. O que pode estar acontecendo é estar entrando em contato com a unidade básica que essa criança faz o acompanhamento aí, para que tenha uma interação, né, para a gente poder investigar, saber o que está acontecendo. Vocês vão estar lá no hospital, tá? Vamos pular da unidade básica para o hospital. Vocês vão estar lá e vocês vão precisar fazer. Mas por que eu tenho que saber fazer essas medidas, né? Se eu não pretendo trabalhar na unidade básica, tá? Mas lá no hospital você também vai ter que fazer esse tipo de coisa. Você vai ter que saber, né, esses parâmetros aí. Saber necessariamente, gente, ninguém também tem a cabeça, né? Mas assim, eu já vi, eu sei fazer, tá? Como em outras tantas situações de saúde, a doença é indispensável um sistema de referência e contra-referência, eficiente e eficaz, que se comprometa no atendimento da criança, desde as consultas da paricultura até a hospitalização dos casos necessários. Então, é assim, se vocês estiverem trabalhando no hospital, a unidade básica vai estar enviando essa criança já com uma orientação esse contato quem faz é de enfermeira para enfermeira, tá? A enfermeira da unidade básica já vai passar a situação dessa criança, tá? Quais as dificuldades da família, o que aconteceu, o que realmente aconteceu, né? Com o bebê para que ele chegasse à situação que chegou, ou quais foram os tratamentos, quais
as dificuldades dessa família, vai estar passando para que possa estar fazendo esse diagnóstico, trabalhando essa criança de uma maneira mais adequada, né? Lembrando que quando a gente está no hospital lá, a gente não sabe nada da vida deles, né? Muitas vezes a mãe não pode ficar, vai ter que achar alguém que fique, porque os dois trabalham, e aquela mãezinha, você vê aquela mãezinha dormindo dia e noite, só que lembrando que ela tem mas 3 crianças dentro de casa para cuidar, quem está cuidando dessas crianças? Então, é assim, esta comunicação, né, entre a unidade básica e a hospitalização da criança ajuda muito aí no tratamento dessa criança, tá? Então, é assim, eu já falei para vocês, já estou falando para vocês desde a outra matéria, que a gente tem que ver o paciente como um todo, tá? A criança, a gente tem que vê-la também como um todo, né? Ela não é sozinha, tem a família, tem a situação socioeconômica, tem tudo aí. Então, função nossa está fazendo esses parâmetros e vendo as dificuldades, identificando para que possa ser tratada essa criança, tá bom, gente? Certo? Então, por hoje é só, tá? Próxima aula a gente vai estar falando aí da avaliação, né, desse desenvolvimento, né, o que a gente pode estar fazendo aí para ajudar no desenvolvimento dessa criança, tá, gente? Obrigado, até mais.